Oi, gente, oi, JB. Dizem que para viver uma vida criativa, você não precisa ser um artista. É só você escolher, na maioria das vezes, o caminho das suas curiosidades ao invés do caminho do medo. No último ano, nós tivemos profundas mudanças na sociedade, nas empresas, elas tiveram que se adaptar, reduzir custos, e isso demandou muita criatividade. Por isso, hoje nós vamos falar sobre o maior festival colaborativo de criatividade do mundo, é o World Creativity Day. E a programação local não poderia ser liderada por outra pessoa. Ela é empreendedora em série desde os 19 anos. Ela ama, é apaixonada por histórias, conteúdo, estratégias digitais, já ganhou diversos prêmios. Ludmila Rossi. Lud, se eu tivesse que falar de todos os projetos que você está envolvida, eu ficaria aqui até amanhã. Oi, JB, oi, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Vitória maravilhosa, como sempre. Muito feliz. Esse festival ele é internacional, né? Mas ele foi idealizado por um brasileiro, certo? Como você conheceu o Lucas Foster? O Lucas é um cara incrível, né? Eu ouvi falar dele, né, por volta de 2014, quando a gente inscreveu um outro projeto no Prêmio Brasil Criativo. E na época eu fui lá no prêmio, foi lindo, foi lá no Ibirapuera, mas a gente não ganhou o prêmio, só que eu fiquei com aquele nome na minha cabeça e com muita vontade de conhecer o Lucas. E aí, eu e a Flávia Saad, minha sócia no Joyce Santos, tivemos a oportunidade de conhecê-lo em 2019, quando a gente finalmente ganhou o Prêmio Brasil Criativo, que é o maior prêmio de economia criativa brasileira. E dentro do Prêmio Brasil Criativo, a gente teve algumas contrapartidas muito legais, entre elas participar de um documentário liderado pelo Lucas, né, sobre vários empreendedores criativos ao redor do país, e também receber uma mentoria diretamente com ele. Então, a gente teve muitas horas de conversa, foi muito legal, foi um verdadeiro privilégio, assim, né, estar perto dele, estar ouvindo as visões dele, né, sobre o nosso negócio. O Lucas também é um cara muito apaixonado pela questão de desenvolver a cidade, e eu posso dizer que ele ficou apaixonado pelo Joyce Santos também, né, então essa troca acabou sendo muito boa, e esse ano, né, o World Creativity Day é um projeto dele também, ele divulgou, né, para a rede de pessoas conhecidas, e ele falou: Lud, acabamos de abrir as inscrições para os líderes locais e acho que Santos, né, merece ter alguém aí como você. Obviamente não foi um convite direto, né? Outras pessoas puderam participar e eu fiquei muito feliz de ter do time dele, né, e ele terem me escolhido. Qual a importância de um evento como esse, assim, para a nossa cidade, assim, localmente? Assim, o que eu enxergo da economia criativa, né? Quando eu ouvi, né, economia criativa, né, ou economia laranja, meio que você achar, né, o seu pai e a sua mãe profissional, né? Assim, eu brinco com isso porque eu sempre fiz economia criativa, né? Sempre trabalhei com economia criativa, mas eu acho que ter ouvido esse nome dessa forma me veio depois que eu e a Flávia fundamos, né, o Joyce Santos. Então, ali eu me reconheci, eu vi que todas as empresas que eu montei até hoje, MKT Virtual, Mocotó, Mucutu, Joyce Santos, né, o saudoso TIP, são economia criativa, né? Todas as iniciativas são economia criativa. Então, meio que eu me encontrei na economia criativa e na área de impacto. São três grandes pilares assim que permeiam a minha vida, né? Que é o empreendedorismo, a economia criativa e o impacto e a inovação social. Então, eu acho que é muito importante a gente ter Santos nesse radar, né? Primeiro porque Santos já é uma das 10 cidades, considerada uma das 10 cidades criativas pela Unesco, né? São só 10 cidades do Brasil hoje que têm esse título e Santos é uma delas, né? Na categoria cinema. Um outro ponto que eu considero é que assim, a economia criativa é um dos melhores, né, vetores e canais para a mobilidade social, porque é muito difícil alguém que nasce na periferia chegar num ponto onde putz, a pessoa consiga montar e tenha recurso e arrume financiamento para montar uma indústria, por exemplo, né? Mas na economia criativa é o contrário, né? A barreira de entrada ela acaba sendo menor e pode ser uma área que economicamente gera um impacto e uma mobilidade social muito grande. Então, eu acredito que, além da gente ter visto, né, acho que vale dizer isso, né, uma revolução
cultural mesmo, né? Em comunidades periféricas, né? Você vê o próprio Condzilla, né? Que é um cara aqui da Baixada Santista, né? Cara, é economia criativa pura o que ele faz, porque é unir música, audiovisual. Então, eu acho que a economia criativa é fundamental para todas as cidades, primeiro, incluírem, né, gerar renda, gerar empregabilidade, e segundo, para que a cidade, de fato, consiga expressar sua vocação, né, expressar sua identidade. Então, eu acho que para Santos isso é mais do que necessário. E como vai ser a sua participação? Assim, quais foram os seus critérios para a curadoria dos conteúdos, das atividades do evento aqui na nossa região? Eu busquei, né, algumas pessoas que eu gostaria. As pessoas se inscrevem, né? A primeira etapa é as pessoas se inscreverem, e depois dessa fase de inscrição, o líder local também pode convidar algumas pessoas. Então, eu convidei baseado em alguns critérios que eu acho que são super importantes, né? Então, eu convidei o Fábio Michelin, que ele é um cara de Santos, que hoje trabalha no Google como UX designer, mas ele fez um projeto muito legal, que ele fez um card game usando uma temática muito criativa e ilustradores do Brasil inteiro. Então, ele vai falar sobre como viabilizar um projeto desse por crowdfunding. Ele bateu a meta, foi um projeto super bem sucedido. Tem uma pessoa muito legal que eu não a conhecia ainda pessoalmente, né? Então não era uma pessoa que estava na minha rede de contatos, mas eu vi uma oportunidade muito legal de colocá-la no Dia Mundial da Criatividade. Eu fui apresentada para ela, né, pela Denise Covas, que é a Mariana Saita. A Mariana Saita, ela tem paralisia cerebral e ela fez um documentário muito legal falando sobre inclusão, né? Então, esse foi um outro critério, né? Eu acho muito importante a gente ter inclusão dentro da economia criativa, né? Porque a gente tem hoje muitas pessoas com deficiência que são potências criativas. Verdade. E a economia criativa permite que elas tenham um trabalho digno, uma ocupação e um senso de pertencimento mesmo, né, de não ser realmente uma pessoa que é enxergada pela sociedade de uma forma diferente, né? A economia criativa, ela coloca todo mundo no mesmo lugar, né? Lud, então me conta como participar do festival, as atividades são gratuitas, eu fiquei impressionada com isso, é sério isso? Porque eu sei que vão rolar também bolsas de estudo, então são várias oportunidades em um evento, né? Exatamente, basicamente é o seguinte, você baixa o aplicativo é totalmente gratuito e as atividades também são gratuitas, então você vai lá na App Store ou no Google Play e procura World Creativity Day, tá? Você baixou o aplicativo, você vai ter acesso a 1.200 atividades, eu acho que são 1.200 atividades diferentes de inspiradores, líderes locais inspiradores de 19 países e 128 cidades, tá? Então, você vai lá, escolhe as atividades e tal. E aí tem uma coisa muito legal, né, que você pode escolher quantas atividades você quiser que vão estar rolando nos dias 21 e 22 de abril. Essas atividades, elas são play, né, que são basicamente vídeos que você assiste dentro do aplicativo, ou são lives, que aí você tem que estar naquele dia, horário, assistindo mesmo. E o pessoal do evento fez uma coisa muito legal, que é qualquer pessoa que assistir pelo menos uma atividade live, depois de assistir essa atividade, vai ter acesso a uma plataforma que oferece 110 mil bolsas de estudo. Sendo que dessas 110 mil bolsas de estudo, tem uma boa parte que são bolsas 100% gratuitas. Sensacional. É isso. Eu vi o Lucas falando que demais. Essas escolas abriram mão de 14 milhões de reais para ajudar aí a diminuir essa desigualdade, né, nesse momento que a gente está vivendo. Exato, e geração de renda, né? É um impacto muito positivo porque gera renda e aumenta a empregabilidade, né? Vale lembrar que toda a programação do evento também foi feita com base nas 10 habilidades que o Fórum Econômico Mundial disse que seriam imprescindíveis, né, para o novo momento que a gente estaria vivendo, né? Que tem a questão do pensamento crítico, do pensamento analítico, da criatividade. Então, são 10 atividades lá que o Fórum Econômico Mundial determinou e o evento está sendo feito com base nisso. Então, basicamente, né, essas bolsas, elas são bolsas de 100%, aí tem bolsas de 50%, aí tem bolsas de 30%, mas de escolas que são desejadíssimas, né? Você pega aí a Saiba Lá, você pega a Perestroika, você pega a Singularity U, são várias escolas realmente que eu
Tô doida lá para Eu olhar e também. ver o que vai ter disponível. Durante muito tempo, o termo criatividade ficou restrito, né, no universo da propaganda, do marketing. Eu acredito que, recentemente, a cultura criativa começou a ganhar corpo em diversas outras atividades, né? Como você avalia, assim, essa questão? Porque você está imersa nesse universo aí há muito tempo, né? Para mim é libertador, né? Porque assim, antes era quase você ser, você, né? A pessoa é doidinha, esquisitinha, se veste colorida, né? Que bonitinha, né? A gente sempre fica acostumado, né, com a coisa do status quo, né? E de repente, É, quando você percebe que a criatividade é algo legal, recomendado pelo Fórum Econômico Mundial, você total. fala, gente, que libertador, né? Que incrível. A gente é uma cidade que é uma cidade que já foi muito revolucionária, né? Já foi muito progressista, digamos assim, mas a gente deu uma paradinha, né, no No tempo em tempo, algumas total. coisas, né? Então, quando a gente tem assim uma cultura da cidade, né, que é muito patrimonialista, né? Isso é o oposto da inovação, né? Nenhum lugar com uma cultura extremamente patrimonialista está apta e tem sede de risco, né? E a sede de risco, né, é você estar ali de um lado mais inovador da moeda e que faz realmente as coisas andarem de uma outra forma, né? E não só preservar, né, exatamente, digamos assim, as coisas como elas são hoje, né? Você precisa Sim. abrir caminhos para novos empreendedores, para novas pessoas, para perfis diferentes, né? Quais são os principais pilares, assim, que você acredita da economia criativa, assim, na sua visão hoje? Eu acho que a gente tem uma visão, né, pré-pandemia e outra pós-pandemia, né? Eu acho que a visão pré-pandemia é assim, cara, como a gente inova, como a gente cresce, como a gente faz as coisas acontecerem da melhor forma possível, gerando impacto, né? Então, estava muito orientada para a questão de como a gente cresce, como a gente transforma, como a gente muda, né? Eu acho que agora, depois da pandemia, né, isso se acelerou, mas a gente vai precisar ter uma visão, né, e incluindo a economia criativa nisso, que não é só a economia criativa, não é só gerar produtos criativos incríveis e inovadores, é assim, é pensar como esse produto criativo, inovador, transformador gera um impacto positivo no mundo, né? Então, eu acho que isso já estava acontecendo, né? Não é por conta da pandemia, mas agora, assim, é muito difícil, né? E muito ruim você fundar um negócio, ou uma ideia, ou um projeto sem ter essa visão de impacto e essa mensuração de impacto, né? Então, assim, acho que inovação social e economia criativa são coisas que a pandemia, assim, quase tornou indissolúvel, assim, sabe? Eu acho que isso vai ser acho que, assim, não dá para falar de pandemia romantizando em nenhum momento o que está acontecendo, mas existem algumas coisas, né, de transformação e de aceleração da transformação que são positivas, né? E essa é uma delas. E quanto, Vitória, a economia criativa não salvou muita gente, né? Assim, por exemplo, cara, no começo da pandemia, né, foi a arte que tornou as pessoas falar, caraca, eu vou hoje assistir um filme, assistir uma live, ver um artista que eu gosto falando alguma coisa, né? A criatividade meio que foi uma grande Essencial, válvula né? de escape essencial, exatamente, algo, né, que a gente discutia muito, assim, putz, a gente tem que usar recursos para investir em cultura no Brasil, num país que é tão, né, desigual e difícil, mas olha quanto a cultura, né, quanto a produção artística e a produção cultural foi essencial, né, durante a pandemia, né, e está sendo ainda, e foram talvez um dos segmentos mais prejudicados, né, que foram um dos primeiros a parar e vão ser um dos últimos a voltar, né, então a gente tem que olhar com muito carinho, assim, para isso. E essa parte digital também, como você disse, essa aceleração, eu acredito que fez com que mais pessoas tivessem acesso, né? Porque equipamento cultural é muito difícil, né? Na desigualdade que a gente vive, as pessoas moram longe, então, tipo, elas não têm acesso a ir num teatro e tudo mais. E a gente viu alguns festivais irem para a telinha aqui do computador e, pô, uma baita oportunidade. Como esse evento também, né? Que normalmente eventos como esse custam o quê? 500, 600 reais para a pessoa participar.
E, tipo, quem tem acesso a isso? Muita pouca gente. Um dos primeiros dias mundiais da criatividade foi em São Paulo, né? Quantas pessoas podem pegar um avião e vir até São Paulo, né? Ou beneficia quem está em São Paulo e nas cidades próximas, ou as pessoas ficam sabendo depois, pela internet e tal. E agora é todo mundo junto no mesmo momento, né? Simultaneamente, né? Quais são as habilidades do futuro mais importantes para os profissionais desenvolverem, assim, tipo, para ontem? Acredito muito na lista que o Fórum Econômico Mundial fez, que são as 10 habilidades. Eu vou citar algumas que estão ali, né? Mas, para mim, acho que a mais importante hoje, e assim, eu estou usando muito esse critério para contratar, é a percepção. Assim, hoje eu pessoalmente, né, estou dando cada vez mais valor às pessoas que têm um talento nato para perceber as coisas, né? Por que isso? Porque isso é um exercício gigante de empatia, né? Quando você percebe que alguém não está bem, que a necessidade de um cliente é outra, que o ambiente está tomando tal forma, né? A percepção, para mim, é uma habilidade, uma qualidade que eu valorizo muito. O pensamento crítico, para mim, é outra habilidade, assim, que eu não abro mão, e, assim, eu tenho 20 anos empreendendo, né, eu completei 20 anos empreendendo esse ano, né, eu comecei a empreender bem cedo, e, assim, eu vejo que eu, pessoalmente, tenho muita dificuldade em trabalhar com quem não tem um pensamento crítico ali, quem não coloca o pensamento crítico para jogo, né? E aí, na sequência, vem o pensamento analítico, uma outra coisa que eu acho que não está necessariamente na lista, essas duas últimas estão na lista do Fórum Econômico Mundial, mas uma outra coisa que eu vejo é a vontade de empreender, e não é necessariamente a vontade de ter o seu próprio negócio, né? Mas é a vontade de construir projetos, de construir coisas que deixem um legado, de construir coisas que gerem impacto. Porque, no fundo, empreender é isso. Empreender não é ter um CNPJ seu, um MEI seu, não é isso. Empreender é a vontade de realizar. Assim, é você fazer acontecer de alguma forma e não ficar só ali no mundo da ideia. Seria tão bom se isso existisse, seria tão legal se isso existisse, mas é a capacidade de realizar, né? Assim, tem muita gente com iniciativa e pouca gente com acabativa. Então, eu defino isso com a vontade como a vontade de empreender mesmo. O mundo insiste em pensar que ser criativo é coisa de jovem, né? Para gente jovem. Você acha que a criatividade tem idade? Não, eu acho assim, tem dois tipos de criatividade, inovação, né? Que uma é inovação radical, né? Então, a inovação radical, ela pode ter uma tendência a estar, né, na mão e na cabeça de pessoas mais jovens, né? Porque é você romper com os padrões, né? E é muito difícil, depois que você envelhece, você querer romper com alguns padrões, porque a vida já ficou melhor, a vida já ficou mais confortável de uma certa maneira, né? Você tem a curva de ascensão. Então, você tem a inovação radical. Só que você tem a inovação incremental, que ela é muito valiosa. E ela não está na mão das pessoas mais jovens, ela está na mão das pessoas mais velhas, que acumulam mais repertório de vida, que acumulam mais experiência, que é o que a gente chama de horas de voo, né? Show. Então, assim, não existe, na verdade, essa coisa de a criatividade é para o menino que abre lá a empresa na garagem, né? Como a gente vê essa narrativa americana, né? Acontecendo. Não, para mim, criatividade é o Condzilla, né, que numa comunidade do Guarujá montou o maior canal de música do mundo, né? Então, eu enxergo essas duas pontas, né? E eu não acho que é uma questão de idade, assim, é uma questão de você não virar uma pessoa anacrônica, né? Que é uma pessoa que, assim, putz, né? O tempo passou e as coisas passaram e a pessoa não percebeu, né? Você engessou o seu cérebro, você enrijeceu a tua capacidade neural para fazer as coisas e fica ali querendo preservar, né, o mundo como ele era antes. E a questão da diversidade também, né, que a gente costuma achar, não, diversidade, você tem a diversidade étnica, você tem a diversidade de corpos, você tem a diversidade de gênero, de orientação sexual, né, mas
Cara, a diversidade de idade, ela é fundamental, é o que a gente chama de etarismo, né? Então, a pessoa que completou 60, 70 anos não pode ter aquela visão assim, ah, não, minha vida acabou, já fiz o que eu tinha que fazer. Não, cara, a gente deve viver aí até os 100, 120 anos. É Entendeu? Eu verdade, não a sei se eu quero expectativa viver aumentou tanto, muito. Eu mas a também gente tô vai de viver boa. Tô brincando. bastante, entendeu? Lud, na coletiva de imprensa, eu achei o pessoal, a comunidade envolvida no evento, assim, com um senso de propósito, pertencimento, lindo demais, assim. Como você está vendo esse fenômeno rolando por aqui, assim? O que você está sentindo? Cara, assim, é muito legal. Eu até mandei uma mensagem para o Lucas. Eu falei, cara, que incrível isso, né? Porque a gente tem um grupo de WhatsApp só com os líderes locais, né? Você joga uma pergunta lá, o pessoal do evento às vezes nem precisa responder, porque vai lá um outro líder local e responde, né? Então, Legal. isso é muito bacana de se ver a forma como os líderes locais estão compartilhando os conteúdos, como estão ativando suas cidades, a imprensa local das cidades. Inclusive, aproveito para agradecer aqui o espaço para vocês, né? Porque isso é muito importante para o evento, né? O evento não acontece sem o apoio da mídia, sem o apoio da imprensa. Então, está sendo bem incrível. E, assim, eu já fiz umas 3 conexões ali para a vida, né? E Sério? é bacana que teve um cara de Embu das Artes que me conectou com um empreendedor super legal aqui de Santos que eu não conhecia. Olha, que Então, assim, loucura. olha o mundo dando uma volta gigantesca, né? Aqui em Santos, né, a gente vê e esse é um novo projeto, né? Assim, a gente vê uma Isso que eu ia falta perguntar. de espaços intersticiais, né? Que são espaços que às vezes não Que são isso? necessariamente a sua casa, não são necessariamente o lugar que você trabalha o tempo inteiro, mas são aqueles lugares que talvez assim os clubes faziam esse papel antigamente, né? Nossa, verdade. Você ter grandes conexões acontecendo ali, mas a dinâmica da sociedade também muda, né? Então, eu estou trabalhando num projeto agora, de novo, também em economia criativa, a favor da economia criativa e a favor da inclusão, né, de mais pessoas, né? Não importa a idade, não importa de onde vem, não importa qual é a carreira, né, de trazer essas pessoas para perto desse circuito de inovação e economia criativa. A gente vai transmitir o Dia Mundial da Criatividade em 2021, né, desse espaço novo, que é o Juice Hub, que é uma iniciativa nova do Grupo MKT Virtual que a gente está construindo. Então, o evento vai ser transmitido direto da obra do Juice Hub. Show. Então, assim, a gente vai mostrar o espaço em obra antes dele existir oficialmente para o mercado. Óbvio, né? Não é um evento presencial, só eu, né, e uma equipe pequena vamos estar lá fazendo a transmissão, mas já é um aquecimento aí para o que vem pela frente, né? Em 2021, que é o ano que a Unesco considerou o ano da economia criativa, né? Então, tudo está acontecendo esse ano, sabe? Se você está se perguntando aí o que veio fazer no mundo, eu vi essa frase, adorei. Ou acho que não pertence a esse mundo, talvez você precise mudá-lo. O que são? São os caçadores de bons exemplos, é isso? Eles estão participando do Exato. evento? É um casal maravilhoso. Eles são embaixadores do evento, né? E eles estão desde 2011 na estrada, só coletando histórias incríveis de pessoas que, independente da sua condição social, estão gerando impacto positivo no mundo. Olha que legal. Então, eles foram convidados pelo Lucas para serem os embaixadores e também estão produzindo conteúdo, vão participar de atividade, estão dando suporte para os líderes locais, são pessoas assim fofíssimas. Incrível. Então, Lud, muito obrigada aí pela oportunidade de falar sobre esse evento, sobre esse movimento super bacana que você está liderando aqui na nossa região. Não podia ser outra pessoa. Eu fico muito feliz de falar sobre isso também, que eu acredito que isso pode ajudar muita gente que está precisando de uma recolocação profissional, de se reinventar mesmo depois de tudo isso que a gente passou, até para os empreendedores pequenos aqui de Santos, que estão sofrendo demais com os negócios fechados, é uma oportunidade de buscar esse repertório diferente, de ampliar, né? E eu fico muito feliz de conversar com você sobre isso. Quero que você reforce, por favor, os dias do evento para as pessoas realmente prestigiarem aí, avisarem todo mundo, para que todo mundo esteja lá assistindo e aproveitando esse conteúdo.
Isso é muito importante, avisar, às vezes não é para, você não quer participar, mas assim, avisa quem precisa. Isso é muito, muito importante. O Dia Mundial da Criatividade vai acontecer no dia 21 e dia 22 de abril, mas desde já você pode baixar o aplicativo, é só digitar no Google, nas stores, nas lojas de aplicativos, o World Creativity Day. Lá no Instagram também tem muitas informações, todas as redes sociais estão super atualizadas, então já baixa o aplicativo, já vai olhando as atividades e todas as cidades que estão disponíveis. Vocês têm acesso a 120, são 128 cidades, se eu não me engano, do mundo inteiro, são 19 países, e se vocês quiserem, vocês podem prestigiar a programação de Santos, que eu estou cuidando pessoalmente. É muito importante a gente prestigiar as pessoas daqui, né? Os conteúdos, as pessoas que você encontrou aqui da nossa região, que tem tudo a ver com o tema. E eu estou muito feliz. Obrigada, Lud. Eu que agradeço, vocês são uns queridos. Obrigada, Vitória. Obrigada, JB, por sempre apoiarem a economia criativa e as causas importantes aqui da nossa região e do país inteiro. Obrigada, Lud. Tchau, tchau.